não perder tempo. A gente já sabe que a autoria é paulina da carta e vinda também dos pais da igreja, como uma forte evidência de que foi Paulo que escreveu essa carta. E também essa carta foi escrita para a cidade de Filipos. A cidade de Filipos foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande quando ele conquistou, e ele deu o nome do próprio imperador, pai de Alexandre o Grande. Ela foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, e a igreja possuía minoria judaica e era composta também por gentios. Só uma lembrança do capítulo passado, do primeiro capítulo que nós estudamos. Aqui no mapa, preste atenção para a gente entender do que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando e falando conosco nessa noite, nesse estudo. Aqui no mapa nós temos o centro da profecia, Jerusalém. Jerusalém é o centro da profecia do Senhor. O Senhor escolheu essa cidade para que todos os seus feitos, todos os cumprimentos de profecia venham se cumprir em Jerusalém. Jesus não vai voltar para o Brasil, Jesus vai voltar para Jerusalém. Então Jerusalém é o relógio de Deus, é o centro da profecia. Então foi daqui de Jerusalém que o Evangelho saiu por todas essas regiões aqui do Império Romano e chegou hoje até nós. Paulo mandou as cartas para a Galácia, para os Gálatas, mandou para os Colossenses, mandou para Éfeso, mandou para Corinto, mandou para Tessalônica, mandou para Roma, onde meu pai pregou na primeira mensagem. Então foi um homem que dedicou a vida dele ao ensino da palavra do Senhor e mandou para Filipos, aonde a gente vai estudar hoje. Amém. Estão entendendo? Dão glória bem bonita para Jesus. E aqui havia Egnátia. Essa estrada aqui foi a estrada que Paulo viajava. Porque o Império Romano ele começou a construir essas estradas. Olha como era a estrada do primeiro século. Era blocos de pedra mesmo, na areia cravada. Isso aí dava muito trabalho para preparar. Os romanos ali foram os pioneiros em construir. Por isso que tem hoje as nossas ruas aí, vem do Império Romano. Foi eles que construíram estrada para que o Império se expandisse por toda a região e também facilitasse, quase não sai, a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa estrada via Egnática foi construída foi construída no ano 45 a.C. Então foi por essa estrada que o apóstolo Paulo também saiu em caravana para chegar até Filipos, porque também passava por Filipos essa estrada. Hoje aqui nós estamos aqui, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Alguém pode me dizer o que é isso aqui? Isso aqui é a prisão onde o apóstolo Paulo estava. Era nessa prisão aqui que o apóstolo Paulo estava preso e daqui mesmo ele escreveu as cartas de Filipenses, ele escreveu a carta de Colossenses, ele escreveu a carta de Filemão e a de Éfeso. De uma prisão, o homem ficou cheio do Espírito Santo, e naquele tempo vago que ele tinha, igual meu pai toda manhã ele levanta, não tem caneta que aguente ele. Ele pega os livrinhos dele, ele vai montar o estúdio dele, toda manhã ele está lá. E ele tem milhares de estudos. Então nesse tempo ele tem de estar aqui, porque quando ele está em Mocajuba ele não para. Ele fica lá na padaria dele vendendo, fazendo o pãozinho dele, a torradinha dele, mas aqui ele tem tempo. Aí nesse tempo ele pega, olha, deixa tudo aí arquivado para a geração futura, os seus estudos. Então o apóstolo Paulo estava preso aqui. Foi aqui que ele apanhou ali, foi preso aqui justamente com Silas. Foi aqui nessa prisão que aí eles adoraram ao Senhor e a cela se abriu e aconteceu um grande milagre, que até veio a conversão do carcereiro. E hoje só as ruínas da cidade de Filipos. Isso aqui é a comprovação de que a palavra de Deus é verdade, de que a Bíblia é verdade. E que vale a pena a gente crer em tudo isso que nós vamos aprender, tudo isso que está escrito, porque não foi fácil.
Hoje a gente tem aqui a nossa espada, olha. Nós temos a King James, né? Tem todo tipo de espada. Tem King James, tem NVI, tem Almeida, Revista Corrigida, tem todo tipo de Bíblia. Mas nesse tempo aí não tinha. Nesse tempo aí não tinha hoje a facilidade que nós temos para aprender a palavra de Deus. As coisas estavam começando a acontecer, estavam começando a escrever para deixar para a igreja de todos os tempos. Por isso que nós temos que valorizar hoje a tecnologia que Deus nos deu, tudo que as facilidades que Deus nos deu hoje para falar do seu amor e pregar a sua palavra. Então hoje a gente vai começar aqui só para lembrar o primeiro assunto do primeiro capítulo. Então a gente já aprendeu que Paulo estava preso em Roma. Aqui ele escreveu as 4 cartas, que é Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, já falei. E ele estava preso em Roma no período de 59 a 61 depois de Cristo. No primeiro capítulo, Paulo nos exorta a unidade em prol da defesa do Evangelho. E agora no capítulo 2 ele vai nos dar o exemplo dos irmãos que fizeram a diferença em seu tempo. Então no primeiro capítulo a gente bateu nessa tecla aqui. No primeiro capítulo, que vai do 1 ao 30, que a gente estudou na aula passada, Paulo vai encorajar a viver uma vida cristã. E hoje no capítulo 2 ele vai dar exemplos de pessoas que viveram a vida cristã. É o que a gente vai aprender hoje, principalmente da vida dele, como um grande exemplo de viver o Evangelho. Timóteo, de viver o grande Evangelho. Epafrodito, de viver o grande Evangelho. E de todas as pessoas aí que ajudaram em seus ministérios. Então vamos lá, vai ser bem rapidinho hoje, no versículo 1 do capítulo 2. Preste atenção. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, Paulo está dizendo, se há, pois, uma exortação. Que é exortação? Você chamar a pessoa de lado e conversar com ela. Paulo está dizendo assim, se há, pois, uma exortação, uma conversa, você me chamar para bater um tete-a-tete, conversar comigo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Paulo está dizendo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é dos outros. Ele vai começar no versículo 5. Esse versículo 5 é um dos mais lindos que tem na Bíblia. Ele vai dizer, de tudo, se há em vocês sentimento, se há em vocês consolação, se vocês estão alegres no Espírito, olha o que ele vai dizer. Tende em vós, ou em vocês, todos nós que estamos aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só que essa palavra sentimento aqui, no original, é uma atitude. Paulo está dizendo assim, tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Qual foi a atitude que Cristo Jesus teve nessa terra? Alguém pode me dizer? Qual foi o sentimento que Cristo teve nessa terra? Alguém pode me dizer? Posso me falar? Fale. João 11:35. Diga, o que foi? João 11:35. O que é que diz? Jesus chorou. Hein? Jesus chorou. Então, Jesus chorou. Jesus, o que mais que ele fez nessa terra? Ele pregou o amor, ele ensinou. O que foi mais que ele fez? Então, tudo que ele fez nessa terra, tudo que ele fez como exemplo de um servo, Paulo faz, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma proporção
que houve em Cristo Jesus como dono de tudo, servo de tudo, a gente também tem que fazer. Porque a gente tem que ter esse sentimento, esse compromisso com Deus, porque tudo é dele e nada é nosso. Aleluia, Senhor. Olha o que ele vai dizer. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, dono de tudo, porque tudo é dele, ele é o Criador, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou da sua glória. Aleluia, Senhor. Olha o amor que Deus tem por nós. Ele é o dono de tudo. Ele se esvazia da glória dele para se tornar humanos como nós. Olha só o que acontece. Antes a si mesmo se esvaziou. Por quê? Porque ninguém seria capaz de cumprir o propósito de Cristo, que era a morte de cruz. Os profetas não conseguiram, todos falharam. Isaías falhou, logo cerraram ele ao meio. Elias não aguentou pressão, logo pediu para Deus levar. Moisés feriu a rocha, não aguentou também pressão. Davi também não aguentou, Salomão também não aguentou pressão. Aí por isso que ele se esvaziou da sua glória para vir aqui nessa terra, para nos mostrar o que é ser servo, o que é fazer a diferença. Glória a Deus. Olha o propósito. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, como carne. Ele é o verbo que se verbalizou, tornando-se em semelhança de homens como nós. Por isso que nós somos a semelhança dele. E reconhecido em figura humana. Por isso que ele se verbalizou. Por isso que João Batista batizou ele. Porque ele se esvaziou, ele não precisava disso. Mas foi o único meio de salvar a humanidade, foi ele ter vindo aqui em forma humana, olha, semelhante a homens. Por isso que ele sofreu. Ele sofria fome, ele sofria dores, porque ele era como nós, mas ele era divino, ele era Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, que foi o grande propósito. Por isso que ninguém matou ele, ele mesmo se esvaziou, ele mesmo se humilhou. O Império Romano, os judeus foram apenas instrumento do propósito dele, porque ele já foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha decretado que ele ia para a cruz do Calvário para morrer por todos nós. Está entendendo? Dá uma glória bem bonita para Jesus. Pelo que também Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou como homem? Porque ele cumpriu a profecia. Sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não existe outro nome a não ser Jesus Cristo. Não é esse João que está comemorando aí, não. Não é, meus amados irmãos. Isso aí é paganismo. O pessoal pegaram o nome de todos os apóstolos e colocaram aí na cultura para adorar. Olha só o que o texto está dizendo. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, Yeshua HaMashiach, nosso Jesus Cristo, o nosso Deus, a nossa rocha. Não existe intermediário, não existe mediador, é Ele. Você não vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe. Você não precisa de ninguém, você só precisa dele. Para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus vai humilhar todo mundo. Todo mundo vai ter que prestar continência para Ele no tribunal de
Cristo naquele grande dia. Aleluia. Todo joelho se dobrará, até os ímpios vão ressuscitar para bater continência para Ele. Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Aleluia. Então, do capítulo 2, 5, o chamado para termos a mesma atitude de Cristo Jesus. Do 6 ao 8, o exemplo da humildade de Cristo, a não buscar a própria exaltação. Porque Ele poderia, Ele não é Deus, mas Ele não usou da glória dEle para querer pisar nas pessoas. Ele não usou da divindade dEle para os seus próprios interesses, para o seu próprio benefício, porque Ele poderia, Ele é Deus, mas Ele não o fez. Ele veio como servo. E do 9 ao 11, o exemplo da exaltação de Cristo em ressurreição de sua humilhação. Versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque ele sabe que não é fácil ser cristão. E agora que ele está preso, ele está o quê? Dando exemplo da própria vida dele. Não só na minha presença, quando ele estava lá com os irmãos nas igrejas. Não, agora que eu estou preso, agora que vocês têm mesmo que ir para frente aí, não desistir. Não olhe para a dificuldade, não olhe porque eu estou preso, olhe porque Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é nosso Deus, olhe para Ele, olhe para a sua obra. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque se você não tiver o temor de Deus, você não faz nada para Ele. Quando você perde o temor de Deus, você volta a praticar tudo que você praticava no mundo. Por quê? O pecado já cauterizou a tua mente. É porque tu perdeu o temor. Se tu perde o temor, tu faz tudo o que tu quer. Tu não está nem aí para Deus. A verdade é essa. Porque tu já perdeu o temor. Pois Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, daqueles o que? Ele diz aqui, que desenvolve a vossa salvação com temor e tremor. Porque tem pessoas que isolam isso aqui no versículo. Deus só trabalha com obedientes. Assim, pois, amados meus, como sempre o que? Obedeceste na minha ausência a tua salvação com tremor e temor, na obediência, na minha ausência tu glorificaste, tu desenvolveste, tu não desististe, agora Ele vai efetuar o realizar e a vontade na tua vida, porque tem as condições. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, porque Deus não suporta quem murmura. Às vezes a pessoa está prestes a receber a bênção dela, e ela dá uma murmurada, meu irmão, na hora ela perde a bênção. Aí Jeová coloca ela lá no molho do tipiti, vários dias lá para ela aprender um pouquinho. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha como era a geração da época do apóstolo Paulo, corrupta, idólatra, e não queria também saber de Deus. Hoje é a mesma coisa. Nós vivemos uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis com luzeiros do mundo. Paulo está dizendo, olha, nessa geração que ninguém quer nada, vocês têm que ser sinceros, vocês têm que ser irrepreensíveis, vocês têm que ser a luz desse mundo, dar testemunho do Evangelho de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha que ele diz que ele sabe que não é fácil. Preservando a palavra da vida, a Bíblia Sagrada, para que no
dia de Cristo, quando Cristo voltar para buscar sua igreja, eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Porque a tua jornada aqui, a tua vinda aqui, ela não é inútil. Olha o que ele diz: eu me glorie de que não corri em vão. Você, a tua corrida, a tua chamada na presença de Deus, ela não é em vão. Toda vez que você coloca o pé aqui, Deus te abençoa. Ele só não abençoa se o teu coração tiver igual uma pedra, igual um gelo de incredulidade. Aí não vai operar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, preservando a palavra da vida, para que no dia do arrebatamento da igreja, eu me glorie de que não corri em vão. Eu não fiz nada em vão para Cristo. Eu estou preso aqui, mas tem um propósito maior para o crescimento do Evangelho. Ele está dando o exemplo da vida dele. O segundo capítulo é o exemplo da própria vida do apóstolo Paulo. De que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Não é inutilmente que você está aqui, queridos. Por mais que às vezes a gente vem se arrastando, a gente não tem força para estar na casa do Senhor, mas nunca vai ser inutilmente a tua corrida espiritual. Vamos para frente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, vocês estão lá porque ele está preso, ele está dizendo, mesmo que eu seja morto, mesmo que eu não vá mais até vocês, mas não é em vão. Eu quero que vocês se fortaleçam. Eu quero que vocês coloquem a igreja para frente. Olha, e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, vocês que estão lá fora, Paulo está dizendo, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, com a situação que eu estou passando aqui na prisão, naquela que eu mostrei lá na figura para você. E agora nós vamos para o capítulo 19 ao 30, que ele vai dar exemplo agora de Timóteo, parceiro dele e amigo da fé, e também de Epafrodito. Olha o que ele vai dizer: espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Vocês viram lá a distância de Filipos para Roma? É longe. E naquele tempo não tinha motocicleta, não tinha carro, era de pé ou de cavalo. Então a dificuldade era muito grande para que chegasse lá a pessoa para falar com ele. Espero no Senhor enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês, porque os amigos, os irmãos lá de Filipos, queriam que o apóstolo Paulo enviasse Timóteo lá para fortalecer eles. E Paulo está esperando que Timóteo chegue até ele, para ele poder enviar a Filipos. Não tenho ninguém como ele, Paulo dando testemunho da vida exemplar agora de Timóteo. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Isso aqui é lindo. Nós estamos aqui, amados irmãos, não é pelos nossos próprios interesses. Ele está dizendo que nós estamos aqui é pelo teu interesse, é pelo meu interesse, e a gente ajunta todos esses interesses para glorificar o nome do Senhor. Resumindo, tu me ajuda, eu te ajudo. Tu ora por mim, eu oro por ti. Eu te abençoo, tu me abençoa. E a igreja vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é lindo, ele dá testemunho de Timóteo. Não tenho ninguém como ele. Uma pessoa em quem eu possa confiar para quando eu partir se segurar aí. Porque o império vai querer acabar com tudo. Pois todos buscam seus próprios interesses, não os de Cristo.
Paulo está falando para aquelas pessoas lá do capítulo 1 que pregavam por inveja, por interesse. Eram os falsos mestres. Aí Paulo não queria mandar essas pessoas lá para a igreja de Filipos, porque ele daí ia prejudicar os irmãos lá, porque não tinha testemunho. E para estar na frente da obra tem que ter testemunho, senão não vai. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Será que ele postava em Timóteo, um jovem Timóteo? Paulo já era um senhor e Timóteo era um jovem, mas era um jovem que entregou a vida para Cristo. E Paulo acreditou nele. Ele era pastor de Éfeso, Timóteo. Era um jovem muito usado na presença de Deus, um jovem temente a Deus. E Paulo está aqui dando exemplo da vida do servo dele, do amigo dele. Ele considerava Timóteo como um filho. Portanto, ele é quem espera enviar a Filipos, a vocês. Então logo me certifique da minha situação, porque Paulo não sabe se ele vai morrer ou se ele vai ficar vivo. Ele está esperando que Timóteo chegue e também que Nero decida se ele já vai matar ele ou não, para que ele possa tomar essa decisão se ele vai enviar Timóteo ou Epafrodito. E agora ele vai falar de Epafrodito. Confiando no Senhor, que em breve também poderei ir até vocês, contudo penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito. Epafrodito, que nome invocado esse, hein? Meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Epafrodito, quase não sai, é da cidade de Filipos. Como Timóteo não chega lá, Epafrodito vai, mas só que Epafrodito adoece no meio do caminho. Mas ele consegue chegar até lá com Paulo na prisão. E como Timóteo não chega lá, o plano era enviar Timóteo. Paulo fala: não, Epafrodito, como tu vieste aqui, tu tiveste todo esse esforço, quase morreste no meio do caminho, é tu mesmo que vai voltar para cuidar da igreja lá. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro, que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. A igreja mandando recursos de todos os sentidos para o apóstolo Paulo lá, para suprir necessidade dentro da cadeia. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado por ficarem sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente, quase morreu Epafrodito. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Já pensou, o cara está preso e morre dos maiores cooperadores dele? Aí que a tristeza dele ia se tornar em mais tristeza ainda, ele está dizendo. Ele fala que Deus teve misericórdia da vida de Epafrodito, restituiu a saúde dele e chegou até o apóstolo Paulo, e Paulo se alegrou com isso. De fato ficou doente, quase morreu, mas Deus teve, olha, misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque não é fácil perder um parceiro, um cooperador, ainda mais no primeiro século, que as dificuldades eram tremendas. Não era fácil, amados irmãos, não era fácil. Por isso logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e que eu tenha menos tristeza. Olha o amor do apóstolo Paulo pelas pessoas, parceiro dele no ministério. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria. Honre a homem como este. Nós temos que honrar todos os homens de Deus e todas as mulheres de Deus. Eu honro todo mundo aqui. Se a pessoa quiser, eu não mato o ministério dela, eu ajudo. Eu ajudo, porque é meu papel é ajudar e fortalecer o meu irmão. Eu não mato. Então por que as pessoas saem daqui, pastor? Elas saem porque elas querem, não que eu queira. Qual é o pastor que gosta de perder ovelha? Ninguém. Agora eu não posso obrigar aqueles que não querem mais. Olha o que ele vai dizer:
porque ele quase morreu por amor o quê? Epafrodito morreu pelo amor da causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Será que hoje existe esse tipo de cristão que arrisca a vida para ir lá levar alguma coisa para a pessoa na cadeia? Pode até ter, mas é difícil. Isso a gente só vai encontrar nos campos missionários, na Índia, na Nigéria, no Sudão, no Iêmen, no Irã, que as pessoas se encontram em cavernas para falar do amor de Cristo. Na Coreia do Norte, na própria China, que a perseguição é tremenda. Na Coreia do Norte a perseguição é muito forte, só que a mídia não mostra. Se pegarem lá com a Bíblia, eles mandam matar e prender a pessoa, não tem para onde correr. Lá a pessoa tem que decorar o livro sagrado, porque se for pego com a Bíblia, eles mandam prender ou matar ou colocar no campo de concentração. Vamos ficar de pé, já estão indo aos nossos lares. Vamos orar e vamos ir aos nossos lares nessa noite. Você que quer uma oração especial, vem aqui na frente que eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te glorificamos, meu Pai, por essa oportunidade que tu nos traz nessa noite, desse culto de ensino. Que possamos, meu Pai, ser exemplos de vida, de testemunho nesses últimos dias. Eu quero te apresentar a nossa vida espiritual nessa noite. Eu quero te apresentar a nossa intimidade, a nossa comunhão para contigo, com a tua obra, Senhor. Tu foste o maior exemplo, tu se esvaziaste da tua glória. E em forma de homem, Senhor, tu pregou amor e tu sofreste. O apóstolo Paulo doou a sua vida, Pai, por causa do Evangelho da cruz. Timóteo doou a sua vida também como exemplo. Epafrodito, Pai. E que possamos aprender nessa noite. E que possamos ser um grande exemplo, meu Pai, na nossa comunidade como cristãos e como os teus servos. Eu quero profetizar nessa noite as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um que veio nessa noite aqui. Irmã Eliane, meu Pai, que se esforçou para estar hoje aqui conosco, a tua filha está fazendo um curso. Que tu venha abençoar a vida dela, que tu venha enviar para ela recursos, meu Pai, para a manutenção de tudo que ela almeja, meu Pai. Eu profetizo as bênçãos sobre a vida da tua serva. Eu profetizo as bênçãos sobre a vida da irmã Johanna que está aqui, da sua família, da sua amiga, da irmã Maria que está aqui, as duas Maria que estão aqui, o esposo da irmã Maria, o meu primo Mundinho, que eu amo muito, a Kézia, meu pai, o Jefferson, e todos aqueles, meu Pai, que não puderam estar aqui nessa noite, a Aline, a minha esposa, meu pai que está aqui, esse grande ancião de 82 anos fazendo a tua obra, meu Pai. Isso é amor, isso é gratidão, isso é o coração que arde e chama a Bia, meu Pai, que está aqui nessa noite. Nos fortalece, Senhor. Eu estou muito feliz nessa noite porque tu enviou os nossos irmãos para ouvir e aprender a tua palavra. Levanta a mão de vocês. Eu quero profetizar nessa noite na vida de cada um que está aqui. Eu quero profetizar na tua vida hoje, querida. Você que veio aqui. Tu crê em Deus? Você crê realmente em Deus? Então recebe o que tu veio buscar aqui. Recebe de Deus. Recebe de Deus o que tu veio buscar aqui então. Senhor, eu profetizo as bênçãos desse altar. Que todas as palavras profetizadas nesse altar elas venham se cumprir. Para que possamos ainda crer ainda mais em Ti. Para que haja ainda mais poder
poder, chama, autoridade espiritual na nossa vida, Pai. E que esse ministério, Adoração e Graça, venha abençoar os ouvintes da live, todas as pessoas que servem esse ministério, todas as pessoas que entram nesse ministério, até mesmo aquelas que saíram daqui. Eu profetizo as bênçãos dela nessa noite. Tu é o nosso Deus, Tu é a nossa rocha, Tu é a nossa fortaleza. Não existe um Deus tão forte, não existe um Deus tão soberano como és Tu, Senhor. Que Tu venha abençoar os nossos jovens, a nossa casa, a nossa família. Toma posse, eu estou profetizando, tenha fé, que todos nessa noite serão tremendamente abençoados por Deus. Toma posse. Diga para o Senhor nessa noite: eu tomo posse. Diga para o Senhor: eu tomo posse. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse da minha bênção. Toma posse. Toma posse. Esse lugar é lugar de bênção para a tua casa, para a tua família. O que é que você está pedindo para Deus? Peça para Deus. Peça para Deus o que é que você quer que Ele faça por ti. Porque Zaqueu pediu. Zaqueu pediu: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Zaqueu foi restaurado na sua visão. O leproso falou para Jesus: se quiseres, tu podes me curar. O que é que você veio pedir para Deus hoje aqui? Eu profetizo que Deus vai te dar. Eu profetizo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, todos os nossos interesses, mas o interesse santo, o interesse que glorifica o nome do Senhor, com tudo aquilo que Ele nos dá e tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Não deixa a chama, não deixa a chama do Evangelho apagar da tua mente, do teu coração. Quando ela arder mais e mais, vem para a casa do Papai do Céu. Não liga para a dificuldade, deixa a chama arder no teu coração. E quanto mais ela arde, é mais bênção, mais vitória. Quanto mais a luta, mais a aprovação, maior a aprovação, mas também maior a bênção e maior é a vitória. Recebam do Senhor nessa noite as bênçãos de Benjamim, as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Yeshua HaMashiach, nosso Cristo, a nossa rocha. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Bate uma palma bem linda para esse Deus. E a gente se encontra aqui na oração do dia e domingo, culto dobrado, consagração de 9 às 10 e 18 horas, Santa Ceia do Senhor. De 9 às 10, aquele café abençoado, aquele suco de abacaxi, aquele pãozinho gostoso, para que nós venhamos nos alegrar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.